Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos começar com a leitura do Evangelho, fazer a prece e continuar com os comentários. Capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, o item 16. Mas ai daquele por quem o escândalo vem, quer dizer, que o mal sendo sempre o mal, aquele que serve, sem o saber, dê instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal, e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com essa atitude, porque esse pai pode ter sido um mau filho que fez seu pai sofrer e que agora sofre a pena de talião, mas não será por essa razão que o filho terá desculpa. Por sua vez, ele deverá ser castigado por intermédio de seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, entendimento dessas palavras. Pedimos não só para nós, mas para os espíritos, para os desencarnados, que ainda não entendem da vida futura. Peço pelos ouvintes, peço a Jesus entendimento, peço aos espíritos guia dessa casa, os trabalhadores, ao seu altivo, as irmãs queridas, o Espírito Luiz, que nos conduz, que nos dê entendimento. A Dona Lourdinha, que seja então em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos os estudos. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, o item 16, que diz sobre... Ele vem falando sobre o escândalo, certo? A gente já viu várias, o item 12, 13, 14, 15, falando do escândalo. Vocês podem me interromper, tá? A hora que quiser fazer perguntas, se colocar. Então vamos lá. 16. Vai, Edilane. Mas ai daquele por quem o escândalo vem, quer dizer, que o mal sendo sempre o mal, aquele que serve, sem o saber, de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal, e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai, que sofre com essa atitude, porque esse pai pode ter sido um mau filho, que fez seu pai sofrer, e que agora sofre
a pena de talião. Mas não será por essa razão que o filho terá culpa. Por sua vez, ele deverá ser castigado por intermédio de seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então vamos lá. O que foi que ele disse aqui? Eu fiquei pensando lá na história. Que não é uma lei de talião, que nem tá lendo aqui. Será, quer dizer, eu sou mal para minha mãe, aí meu filho terá que ser mal para mim, isso é uma lei de talião? Não, isso é, sendo uma lei. No caso, não necessariamente meu filho tinha que ser mal. Eu, com certeza, isso é assim mesmo? Então vai, continua, agora lembrei assim. Pois é. O escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. É o que a gente estudou. Então não é porque você foi um mau pai que depois você vai ter que ter um filho mau para passar pela lei de talião. Realmente você vai sofrer as consequências daquilo que você fez. Agora, a lei de Deus não precisa que ninguém seja um instrumento dela. Então vamos lá, vamos pegar uma situação difícil que está acontecendo agora no mundo. A gente viu um grupo terrorista assassinar um monte de gente, cruelmente, crianças, aquelas barbáries. Por que Deus permite que isso acontecesse? Por que Ele permitiu? Porque não aconteceu sem a permissão de Deus. Aí você tem que analisar do ponto de vista espiritual. Aqueles monstros que fizeram aquilo quiseram ser um instrumento da lei. E aqueles que sofreram as consequências daquele ato precisavam passar por aquela expiação. Porque de alguma forma estavam devendo a lei de Deus. Então o que foi que aconteceu ali? A lei de talião, né? O olho por olho, dente por dente. Ponto. Agora, era necessário eles passarem por aquilo da forma que foi? Era necessário aquelas pessoas, melhor dizendo, elas fazerem o que fizeram? Não. Deus não precisa de que ninguém seja um instrumento da lei. As coisas acontecem naturalmente. Porque quando nós erramos com alguém, dissemos já várias vezes, nós nos comprometemos com a lei de Deus. O meu compromisso é com a lei de Deus. Não é porque eu enforquei a Paulinha que a Paulinha tem que me enforcar. Senão, não teria nunca o fim. Não é mesmo? Não teria nunca o fim. É uma bola sem fim. As coisas acontecem. Por exemplo, você vê um tsunami. Quantas pessoas morreram ali? Crianças, adultos. Cai um avião. Não precisou ninguém explodir uma bomba para matar aquelas pessoas. O avião caiu. E a lei, através do magnetismo, junta todo mundo que deve a lei naquele mesmo lugar para sofrer as consequências. Naturalmente, sem que ninguém precise ser instrumento da lei. Nesse mundo difícil, há muitas pessoas que se tornam instrumentos da lei, voluntariamente. Senão, Judas Iscariote seria um herói. Judas tinha que trair Jesus? Não. Ele, naquelas circunstâncias, ele traiu, né? Até ele não esperava aquela repercussão toda, não esperava. Você veja como as pessoas são hipócritas, né? Bota um boneco lá, até hoje malha o Judas. Aí, mas essas pessoas que malham,
são iguais àqueles que iam atirar a pedra, né? São cheios de erro também, né? Mas quer dar uma paulada em quem eles acham que errou mais do que eles. Aí fecha esse parênteses aí. Então, senão Judas seria um herói. Judas não precisava fazer aquilo. Ah, então tinha que alguém traí-lo? Não, não necessariamente. Agora, é você vir num temporal, não tem jeito, você vai receber os respingos da chuva. Pode até cair num buraco e se afogar. Então, Jesus sabia o que ia encontrar antes de reencarnar. Ele sabia. Sabia da belicosidade daqueles homens. Ele sabia da agressividade daqueles homens. Aí no exemplo que citamos anteriormente, não mudou muito não, aquilo ali não mudou nada. Esses que cometeram essa atrocidade. Não mudou nada. Não mudaram nada. São os mesmos que vêm. Vingativos, homens maus, vingativos, invejosos, raivosos. Esse tipo de espírito não será mais, o planeta não vai mais comportar esse tipo de espírito aqui. Entenderam? Muito bem. Vamos para o 17. Querem falar alguma coisa? Achou aí, Paulinha? Capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, item 17 agora. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vai, Dilane. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Afirmativa enérgica, que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa apenas que é preciso destruir em nós mesmos todas as coisas de escândalo. Todas as causas, né? Todas as causas de escândalo. Ou seja, do mal, arrancar do coração todos os sentimentos impuros e todas as tendências para o vício. Quer dizer, ainda que preferível para um homem perder a mão a tê-la como instrumento de uma ação má, ficar sem a visão, a seus olhos servirem para que tenha maus pensamentos. Jesus não disse nada de absurdo para quem compreender. O sentido alegórico é profundo de suas palavras. No entanto, muitas coisas só podem ser entendidas com os meios de conhecimentos que o Espiritismo proporciona. Então vamos lá, vamos entender bem isso aí. Kardec explicou. Então, cortar a mão, se ela for motivo de escândalo, é uma afirmativa enérgica, como ele diz, e o escândalo seja o mal que você fizer. Qualquer sentimento impuro, qualquer vício, tendência para o vício, né? Então, eu fazia pergunta porque eles já sabem responder, vocês não vieram semana passada, eu vou fazer pergunta para vocês. Você tem coragem, Beth, de arrancar sua mão, se ela for motivo de escândalo? Você tem coragem? Não, a gente não tem. Mas quantos nascem sem a mão? Quantos arrancaram a mão? Quantos nascem cegos? Arrancaram os olhos. Significa que aquelas mãos, que aqueles olhos, que aqueles braços, que aquelas pernas foram motivo de escândalo. Ele mesmo se puniu, a sua consciência.
a sua consciência. Eu citei alguns exemplos semana passada, eu vou citar apenas um, lá do Memória de um Suicida, em que o Mário Sobral ia reencarnar e a consciência dele acusava tanto, ele estava tão arrependido do que ele fez, que o braço dele já não se movia mais. E ele vai reencarnar, ele vem para a reencarnação, pode desligar, se estiver muito frio, pode desligar. A reencarnação, ele vai reencarnar sem os braços. E os amigos dele olham para ele com pena, como é que vai ser a vida dele. Mas ele estava confiante, ele estava feliz. E por que ele quer reencarnar sem os braços? Porque ele tinha uma amante, e a amante disse que não queria mais nada com ele. Ele apertou o pescoço da amante, ele insistiu, ela disse que não queria mais nada com ele. Ia voltar para o Brasil, estava lá em Portugal, teu conterrâneo. E a Eulina era brasileira. E ela ia fugir com outro brasileiro, ia voltar com outro brasileiro. Se aproveitou dele, no que pôde ir embora. Ele, danado da vida, enforcou Eulina. E depois que ela morreu, ele pegou um lençol e se enforcou. Assim ele se suicidou. Ele era casado, tinha 3 filhos. Agora olha quanto problema que ele arrumou para ele. Então ele vem e diz assim, eu vou resolver meu problema com a Eulina. Eulina vai ser mãe dele. A dona Ivone fala isso, vai ser mãe dele. Mas vamos lá, ele volta sem os braços. Ele mesmo pediu. O guia ainda diz assim, essa prova não é demasiado pesada para você? Você tem certeza que quer passar por tudo isso? Pela pobreza, sem o braço? Uma série de coisas que ele pediu, eu quero, tenho certeza. Então vamos lá. Aí, como espírito, Obete, a gente tem uma outra visão da vida. Como espírito, a gente enxerga a vida diferente. Aí você pede para vir mutilado. Você pede. Entendeu agora? Alguma colocação? Alguma pergunta? Vamos lá. Deixai vir a mim os pequeninos. Item 18. O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sobre os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e em seu benefício. Continua. Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para Ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua ternura e misericórdia. E misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada.
foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Meus bens amados, eis chegado os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. João Evangelista, Paris, 1863. Então, João analisou essa passagem como espírito. Agora você vê a grandiosidade da doutrina espírita e do Kardec, a elevação de Allan Kardec, a importância da doutrina espírita. Um apóstolo de Jesus traz uma mensagem e que é colocado aqui. Essa mensagem foi dada em Paris e é colocada aqui no Evangelho, o próprio João. E João dá uma interpretação para essa frase, como sempre diz a Adilane aqui, que ela escuta isso do altivo. Uma frase se faz uma palestra, uma frase da doutrina. Então, o apóstolo João pegou aqui uma frase: deixai vir a mim os pequeninos. Ele pegou essa frase e deu o verdadeiro sentido, significado dela. E o que Jesus quis dizer quando à luz da análise de João Evangelista? O que ele quis dizer com isso? Que não era somente as criancinhas, os bebês, as crianças pequeninas que ele estava chamando ao seu regaço. Era muito mais amplos, mas todos aqueles com boa vontade, olha, todos aqueles todas as almas que o buscassem, que estivessem na ignorância, na desgraça, sem esperança, que ele teria, que ele receberia com amor. Como ele diz aqui, ó, Jesus chamava para si a criatura adulta em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Aí você vê, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E o que faz a casa espírita? A casa espírita está aberta para nós. Nós somos fracos, os viciosos, os cansados. Somos nós, os ignorantes. E a casa espírita faz exatamente o que o Cristo fazia. A casa espírita séria acolhe a todos os que choram, acolhe a todos os que sofrem. Vide todos nós, sem exceção, somos espíritos devedores da lei de Deus. E com quanto amor e carinho somos aqui acolhidos, não é? Todos os dias bate alguém aqui à porta. E eu fico feliz quando eu vejo a pessoa vir de longe, porque ouviu falar da casa e ouviu falar muito bem.
Então a gente recebeu uma pessoa hoje, não vou dizer quem é, nenhum problema, nem nada, tá? Ela disse assim, eu ouvi algumas palestras de vocês, ouvi as aulas. Você que é o Newton, eu que sou o Newton, eu vi e achei que vocês são sérios, que vocês fazem um trabalho sério, então eu resolvi vir aqui. E ela contou o problema dela. Ela tinha ligado antes, ela pegou o telefone na internet, ligou antes, e eu falei para ela vir. Ela, vocês fazem atendimento fraterno aí? Eu falei, fazemos sim. Quais são os dias? Eu sempre após a reunião pública. Mas se a senhora tiver uma emergência, a senhora pode vir ontem a reunião. Qual é o dia da reunião pública? E eu disse, quarta-feira e quinta-feira. Eu respondi ela ontem à noite, já tinham acabado as reuniões públicas. Eu falei, vem no sábado, quarta-feira e sábado. Mas se a senhora tiver uma emergência, a senhora vai amanhã. Vai a hora que a senhora puder, que se a gente estiver dando aula, a senhora assiste a aula e depois a gente atende. Ela veio. Não conhecia, eu vi uma pessoa sentada ali, assistiu a aula de manhã. Aí ela perguntou, é você que é o Newton? Eu, sim. Ah, só aquela que ligou. Enfim, aí ela disse da seriedade da casa, e eu fiquei contente por isso. Ela analisou e veio nos pedir ajuda. Então, por que eu estou falando isso? Muitas pessoas fazem exatamente o que ela fez. Ela trouxe a sua dor, trouxe o seu problema, mas é por causa da direção da casa? Não. É por causa do Newton? Ela usou meu nome, eu que estou aqui. Não. Quem consola é Jesus. Quem consola é o Evangelho de Jesus. Nós demos o passe na pessoa. Quem deu o passe foram os espíritos. A gente só foi instrumento. O espírito receitou um remédio para ela. Um remédio homeopático. Não homeopático, não. Um chá. Senão a gente é preso também, né? Receitou lá um chá de ervas para ela tomar. Então, o que em nome do Cristo a casa pôde fazer, fez. Porque ela veio em busca do consolo. Veio em busca, ela estava com a esperança de encontrar uma resposta para o seu problema. Quando narrou o problema, eu não sabia o que dizer. Eu falei, eu não sei o que falar. Eu pensei comigo, eu não sei. Eu não sei. O que ela me perguntou, não sei responder. Eu falei, Adilane, vem para cá. Escutamos eu e a Adilane. Aí o espírito usou o médium e deu a resposta. Eu não saberia dar aquela resposta. E mostrou e ficou bem claro para médium e para mim, que sou médium, mas não tenho a faculdade de ouvir, que o Espírito mostrou para a gente? Quem faz o trabalho somos nós. Quem faz o trabalho somos nós. Isso é para a gente ter humildade, simplicidade. É para esses que veio Jesus. São essas as criancinhas. Essa senhora, esse rapaz, todos vocês, como eu, todos nós, viemos como as criancinhas buscar o leite que alimenta no seio de Jesus. Então, senão, as pessoas pensam que somente as crianças que vão para o céu, porque o adulto acaba se corrompendo, não é? A gente cresce. Se fosse verdade o céu é eterno e só as criancinhas que vão para lá, era melhor ter morrido como criancinha, né? Ia virar anjinho. Pô, foi deixar crescer? Depois que virou Paulinha, Paulona, já era, né? Fica ruim o céu para gente. Aí, sabedor disso, Jesus disse, ó, são os viciosos, são os escravos, são os fracos, são os descrentes. Vinde a mim. Vinde a mim.
Uma outra coisa que mostra aqui, que espírito é esse? Sempre repito, né? Que espírito é esse? Vinde a mim todos vós que sofreis. Quando vem uma pessoa que sofre, pedir ajuda para a gente, uma pessoa, às vezes a gente fica exaurido, fica acabado. Hoje a gente estava fazendo a irradiação ali dos nomes, os nomes que estão na caixinha. Eu falei antes assim, meu Deus, eu queria ficar embaixo dessa mesa, me esconder. Queria sumir de tanta dor. Porque cada papel daquele ali é uma dor. 200 papéis. Alguém entregou um papel aqui que eu larguei bem rápido, queimou até a minha mão, deixei para ela ali. Acho que ela jogou lá na outra caixa lá. Por quê? O papel está impregnado do sentimento das pessoas. Fica impregnado. E quando você pega e que você procura e que você lê o endereço, você tem que ler o endereço. E às vezes eu não consigo ler, eu leio alguns. Você lê lá, Estrada dos Bandeirantes 12.290, em Vargem Pequena. Olha o endereço do centro, tá? Aí você vai sentir o papel, a vibração do papel. Imagine 200 endereços. Fora os defuntos que estão ali na caixinha. É quem pede para o pai, para a mãe, para o bandido, para o irmão. Aí você vai sentindo, você já fica, né, Tiago, pequenininho ali. A gente sente a pressão. O Tiago trabalha lá, também sabe disso. Imagine todos os problemas do mundo, do planeta Terra. Se com meia dúzia de papel a gente já sente, imagine o problema do mundo inteiro. E foi isso que Jesus fez. Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Olha o tamanho desse Espírito, a grandiosidade, o amor que ele tem. Nós não conhecemos Jesus ainda. Que o reino dele não é daqui, isso ninguém tem dúvida. Ele disse para Pilatos há 2000 anos atrás, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino deste mundo fosse desse mundo, eu não cairia na mão dos judeus. Né? Ele não falou isso? Mas o reino de Jesus continua não sendo desse mundo. Ainda não é. Vem a doutrina espírita para tentar acordar o homem para esse reino que deve ser implantado na terra. Mas o homem pegou o ensinamento do Cristo, fez do jeito que ele quis, do jeito dele, colocou ali os seus interesses, fundou, abriu as religiões, e as religiões, nenhuma delas foi capaz de transformar o homem. Ainda não foi. Aí, numa outra investida, Jesus envia o Consolador prometido, envia a doutrina espírita, que consola, que recorda o que Jesus disse e que ensina. Aí nós estamos vendo aqui agora, Jesus dizendo, olha, as criancinhas que eu estava falando lá, vem o apóstolo João e diz, são todos que precisam de ajuda, são todos vocês. Alguma pergunta? Eu não quero ficar aqui fazendo uma palestra, é um estudo. No question? Paulinha, pergunta alguma coisa, Paulinha. Quer falar alguma coisa, Edilânia? Não. Né? Que bom que o João falou isso. Agora você vê, João fala e a gente fala uma porção de coisa em cima do que ele falou. Vamos continuar. O item 19, ele é muito interessante para nós, especial para nós aqui do SEAP, porque foi a passagem do Evangelho que nós abrimos
quando inauguramos a nossa casa. E a nossa irmã Brunildes fez a primeira palestra aqui. E ela disse que, para mim, assim, foi esse texto dado para ela e para ela desenvolver aqui na palestra. Ela falou para mim, ela estava ali fazendo a palestra, eu estava sentado aqui. A Dilane não estava aqui ainda, estava em espírito só. Eu não deu para me vir. Aí, Estava na loja trabalhando. aí a dona Brunilde falou assim, ó, o altivo está mandando te dizer que quem escolheu essa página foi ele. Ele que escolheu e te intuiu. E eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, pô, que bom que eu ouvi o altivo. Aí, Eu queria tanto vir aqui. essa página aqui é muito especial. E nós vamos estudar no encontro de Jesus ou de Carnaval do ano que vem? Essa aqui, de item 19. Eu vi, ele mandou estudar para o encontro de Jesus, eu acho. Capítulo 8, item 20. Aqui. 19, o 8 é isso que a gente está, o 19 que ele mandou. 20. 20? Então vamos lá. Leia aí. Deixai vir a mim, que ele continua, agora é um espírito protetor. Continua, Dilane. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu o esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos? Qual é, meus amigos? Esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude. Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las. É o amor, é a caridade. Se tiverdes este fogo divino, o que podereis temer? Todos os instantes da vida, da vossa vida, direis: meu Pai, que seja feita a vossa vontade, e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu o sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas. Sede ainda bendito, mas fazeis que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente ela faça subir até vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pede, desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa, que nem os acontecimentos, nem a maldade daquele que vos odeia
e persegue poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo, e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e como pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa saciar-se da verdadeira vida do seio do Senhor. Um espírito protetor, 1861. Pois é. Essa mensagem não dá para a gente analisar em 15 minutos, não. Bonita ela. E ela tem muita coisa para ser falada. Ela é bonita, ela é profunda. Você vê que ela continua outra. Vou pegar só a primeira frase aqui, ó. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Nós já vimos que os pequeninos são os viciosos, são os doentes. Novamente, que espírito é esse? Quem é Jesus? Que envergadura moral, intelectual, que grandiosidade esse espírito tem. E a gente fica como a mesma pergunta que os apóstolos fizeram quando Jesus estava na embarcação que ela enchia d'água. E eles, apavorados, acordaram o Mestre Jesus por causa da tempestade. E o barco já estava entrando água, o mar revolto, chuva, ventos, trovões, e Jesus dormia. Eles acordam o Mestre e ele então se levanta e acalma o mar. Os ventos param e eles fazem a seguinte pergunta, como narra o evangelista: quem é este que até os mares e os ventos o obedecem? Eles ficaram estupefatos. Quem é este? Que espírito é este? E nós continuamos a perguntar: quem é esse que governa o planeta Terra, que chama para ele todos os que sofrem e os que choram? Então vamos recorrer a ele em nosso pensamento. Jesus que acalma o mar, acalma o nosso coração. Jesus que faz a tempestade parar, para também a tempestade dos nossos pensamentos. Guia-nos, Senhor, no mar sereno e seguro, para o porto seguro. Guia-nos no mar sereno e em segurança, para o porto seguro que nos aguarda. Guia as nossas vidas, Senhor. Que esta noite possa ser uma noite de paz. Que na madrugada o Senhor nos traga para cá, através das mãos amigas dos nossos guias e benfeitores espirituais. Leva-nos, Senhor, em paz, em segurança para o nosso lar. Agradecidos pela noite de estudos, sentindo a Tua presença junto a nós, Senhor, rogamos que esta mesma vibração de amor chegue a todos os lares que nos ouvem à distância. Rogamos ainda
pelos nossos irmãos suicidas, a quem sempre dedicamos esse estudo. Que eles tenham esperança, que eles tenham fé de que o Senhor vai acalmar as tempestades dos seus corações e de suas mentes. Que o perfume das rosas envolva este ambiente, que o perfume das rosas chegue a esses irmãos que aguardam socorro em nossa casa de amor. E que estas flores belíssimas sejam distribuídas a cada um de nós, eivada de amor por este Espírito dedicado ao Senhor, e que tuas vibrações sejam também colocadas nesta singela flor. Em nome do teu amor, Senhor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor do altivo, do amor dos guias que se fazem presentes, dos guias que compõem a direção do SEAP, mas que seja acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.